Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o seu podcast de carreiras, negócios e oportunidades. E, é claro, muito esclarecimento também. E hoje nós estamos recebendo aqui o Solon Tependino, advogado com vários anos de experiência na área e com seus escritórios aqui pelo Rio de Janeiro e também em São Paulo. E hoje nós vamos ter aqui um dia de muitos esclarecimentos acerca de questões trabalhistas. E você já sabe o que a gente sempre pede. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comenta nesse vídeo, porque aqui a nossa remuneração é o seu engajamento. Então vamos lá, Solon, seja muito bem-vindo à nossa casa. César, muito obrigado pelo convite. Estou muito à vontade aqui para a gente bater esse papo e tentar trazer para o público as dificuldades e para que as pessoas estejam mais perto dos seus direitos. Então, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, Solon, o que está acontecendo hoje em dia, né? Nós temos muita nebulosidade no mercado, nós temos muitas informações desencontradas, muitas questões que são, pode dizer que subjetivas, né? Mas que não estão devidamente amparadas num aspecto legal. E é importante esse bate-papo aqui hoje, para que a gente possa esclarecer a nossa audiência acerca de vários questionamentos que são colocados. E uma coisa que eu queria lhe perguntar, que hoje em dia o debate político acabou poluindo ao invés de esclarecer, são alguns pontos da reforma trabalhista, né? Como que ficou, por exemplo, o trabalho da gestante após essa reforma trabalhista? A reforma 2017, né, e trouxe algumas modificações dentro do direito do trabalho, dentro do direito processual do trabalho, principalmente. E no que tange a gestante, César, ela não trouxe grandes novidades. Trouxe uma importante, né, avanço, não tão grande, que em relação à gestante do trabalho insalubre, né? Essa gestante antes não poderia trabalhar em hipótese alguma em ambiente insalubre, tanto no grau mínimo, médio ou máximo. E hoje, com a reforma, essa empregada gestante, ela pode trabalhar no ambiente insalubre de nível mínimo ou médio, desde que tenha um atestado médico que comprove e libere ela para esse labor. Ou seja, não mudou tanto, porque nenhuma empregada vai querer estar exposta ao ambiente insalubre, e eu acho que nenhum médico, ou poucos, vão colocar em risco essa gestante. Então, assim, em relação à reforma da gestante, a gente não teve grandes modificações, mas teve essa alteração para a gestante, mas que na prática, te confesso, que não vai sofrer grande mudança. Perfeito. Um outro ponto que foi colocado como sendo até polêmico, né, é a questão da sindicalização, que até então era obrigatória, né? A gente tinha aí, todos eram amparados pelo sindicato, mas você seria um sindicalizado se quisesse. E hoje nós temos aí essa nova realidade colocada. E fica sempre aquela discussão. O funcionário que não é sindicalizado, ele possui os mesmos direitos da convenção coletiva daqueles que são sindicalizados? Como que ficou isso? Muito boa pergunta, César. Na verdade, em falar dos sindicatos aqui, sindicatos perderam muita força, né? Com a reforma, com o fim da obrigatoriedade da contribuição, o sindicato perde força. Isso é um tema que a gente, né, enfim, que a gente vem abordando há algum tempo. Infelizmente, o sindicato perdeu muita força, mas os empregados que detêm os direitos, por exemplo, dentro de uma convenção ou de um acordo coletivo, esses empregados mantêm os mesmos direitos, independente se são sindicalizados ou não. Então é importante que os empregados saibam que os direitos deles estão e serão contemplados dentro daquele acordo ou daquela convenção coletiva. Nada muda se ele é ou não sindicalizado. Perfeito. E dentro disso, né, sempre fica aquele questionamento. Como pode? Quem não participou vai ser contemplado da mesma forma? E, de fato, permaneceram
contemplado da mesma forma. E uma questão também que, inclusive, tem sido bem noticiada na mídia, é que a Receita Federal teve que anular algumas multas que havia aplicado contra alguns artistas da Rede Globo de televisão, porque trabalhavam como PJ, e isso caracterizou-se durante muito tempo como evasão fiscal. Daí veio o ministro, né, Alexandre de Moraes, e canetou, dizendo que todos os profissionais podem ser contratados como PJ. E aí nós temos essa discussão da pejotização crescente no mercado de trabalho. Bom, visões à parte, todo mundo tem a sua visão acerca disso, mas como que funciona hoje as relações de trabalho de um PJ, mesmo quando ele exerce funções que são visivelmente de um CLT? Eu lamento muito. Lamento que o STF... Isso é uma crítica pessoal, tá, César? Mas eu lamento que o STF esteja andando nesse sentido de abrir a pejotização. Porque, para mim, quando eu recebo alguma coisa de pejotização, já me remete naturalmente o caminho da fraude. Então, eu posso te afirmar com segurança que 70%, 80% da pejotização ela vai ter uma fraude, para que esse empregador não esteja pagando os direitos desse empregado. Ele tem total habitualidade, ele tem pessoalidade, ele tem subordinação, ele tem onerosidade. Empregado. Ah, não, mas é PJ. Tem contrato de PJ. Claro, o empregador deixa de pagar recolhimento de fundo de garantia. O empregador dele deixa de recolher o INSS. O empregador não precisa pagar hora extra. O empregador não paga férias, 13º. É PJ. E isso se abriu um leque muito grande e tem um amparo do próprio STF que diz que pode, né? Pode pejotizar qualquer coisa. Olha o perigo, César, que a gente caminha, né? Eu acho que as coisas, é óbvio que existem esses 20% que a gente falou, de uma pejotização legal, mas eu não posso pejotizar quem é empregado. Eu não posso pejotizar aquele trabalhador que tem a subordinação, que tem a habitualidade, que tem a onerosidade, que tem a pessoalidade. Ele é empregado. Então, você tem que tomar muito cuidado e mais uma vez, data máxima vênia, o STF não teve esse cuidado em abrir muito a pejotização. Eu acho que isso é um perigo hoje dentro do ambiente, dentro do grande mercado de trabalho. Eu te entendo. No entanto, o que ocorre durante décadas, e isso se intensificou mais nos últimos anos, existe uma crítica sempre em relação ao Estado, independente do ente, se é o município, se é o Estado, se é o governo federal, que criou um ambiente empresarial, um ambiente de negócios completamente insustentável. Em algum momento iria arrebentar essa bolha, né, a bolha de empresas que surgem artificialmente e vão se arrastando endividadas, só Deus sabe até quando. E em algum momento o Estado teria que ceder em alguma coisa. Então o Estado não cedeu na legalização, não cedeu no IPTU, não cedeu no licenciamento, não cedeu na questão das leis draconianas em relação a consumidor, interpretações absurdas muitas vezes, e acabou que a conta ficou para quem? Ficou para o trabalhador. Então a gente já entende que o Estado ele não cede, mas ele manda o boleto para o peão. É um fato. É isso. E o que acontece dentro disso? Eu vou só para ilustrar, teve uma grande empresa de laticínios que demonstrou interesse há uma década e meia atrás, mais ou menos, de se instalar em um município da Baixada, foi Mesquita, e cobraram de licenciamento ambiental, o salário mínimo era R$200 e poucos, e cobraram
8 milhões de licenciamento ambiental, só o licenciamento ambiental dessa empresa. Essa empresa pegou o chapéu dela e retirou-se e foi para Goiás. Deixamos de gerar 500 empregos ali naquela região em torno da Via Light. E o que acontece? O trabalhador saiu perdendo, porque ele perdeu vaga, a empresa deixou de atuar em mais um mercado, então os empresários, as empresas, os negócios vão se deslocando, vão se distanciando, e aí o Estado começa a criar subterfúgios para manter aquela coisa ali, por mais precária que se torne. Foi isso que aconteceu na prática. No seu ponto de vista também foi por aí? Perfeitamente, perfeitamente. E história, e você foi muito bem, a sua colocação foi perfeita quando você fala que acaba no final a história no peão, no trabalhador. A primeira reforma que nós deveríamos sofrer não era a reforma trabalhista. Administrativa, né? Administrativa e tributária. O empregador sofre. Aquele que quer empreender sofre nesse país. É muito difícil você hoje conseguir ser um empresário com os tributos que se pagam no país. Mas a primeira coisa que... mas nós temos que mexer na lei trabalhista, porque também concordo, existem alguns exageros, né? É muito caro você ter um empregado, né? Se você contrata um empregado por R$ 1.500, esse empregado vai te custar R$ 2.500 no final, porque você tem que pagar uma série de outras coisas. Ok, concordo até. Mas o que esse empregador, o que essa empresa paga de tributo é muito maior do que ele paga, por exemplo, para os empregados. Então, eu acho que vieram com uma reforma trabalhista pronta, muito rápida, que não resolveu o desemprego, não resolveu a economia, não resolveu. Os números mostram que não resolveu. Quando, na verdade, a gente tinha que ter era uma reforma tributária, administrativa, séria, para que a gente pudesse, depois sim, pensar em outras situações. Compreendo. O que ocorre? Você havia comentado agora há pouco acerca da questão de horas extras, né? Uma coisa que a gente observou na pandemia foi o home office. E recentemente saiu uma reportagem dizendo que profissionais que foram dispensados após o home office geraram um número imenso de ações na Justiça do Trabalho, alegando horas extras não remuneradas. Como que se controla, como que se alega hora extra não remunerada no home office? Qual o seu pensar? O que aconteceu na realidade? Quais os direitos desse trabalhador de home office para poder solicitar horas extras numa situação dessa? Se esse empregado, César, ele não tiver controle da sua jornada, e é o que deveria acontecer, a natureza do home office é essa, né? É aquele empregado que ele vai trabalhar de casa no melhor momento, no momento que vai entregar suas tarefas, no momento dele. Esse empregado, se ele não tiver o controle, ele não tem direito a hora extra. Ele não tem o controle de jornada, né? Nem através de um cartão de ponto, nem através de folha, nem através de biometria, e nem de forma remota. Então, ele não faz jus às horas extras. Esse empregado ele vai ter direito à hora extra quando aquele empregador quiser controlar a jornada estabelecida por ele. Se eu, empregador, quiser controlar o seu trabalho de home office, seu horário, a sua jornada de 8 horas, aí sim. Aí esse empregado, se ele ultrapassar a 8ª hora diária ou a 44ª semanal, ele faz jus à percepção das horas extras trabalhadas. Porque ele está sofrendo controle de jornada. Que ele tem um controle. E aí, ultrapassando essa jornada, ele tem direito. E aí entra numa outra seara, depois, quando ele vai ajuizar a reclamação trabalhista pleiteando essas horas extras, ele vai ter uma certa dificuldade de comprovar essa jornada e comprovar que está sendo, na verdade, controlado. Porque se ele não tiver, repito, controle da sua jornada de trabalho, ele não faz jus às horas extras trabalhadas. Isso é
Perfeito. Uma outra questão. Trabalhadores de assistência técnica. Por exemplo, o sujeito foi atender um restaurante, foi ver a questão do freezer de um restaurante e ele deveria retornar para a empresa ou mesmo só para deixar o veículo da empresa, né? E depois se recolher ao seu domicílio. E essa pessoa esse profissional pega um engarrafamento quilométrico e acaba chegando depois do horário. É devido a hora extra nesses casos? Se esse empregado que começa a sua jornada e termina a sua jornada nas dependências da empresa e tem controle de jornada, tem o seu ponto lá, tem o seu controle de jornada, ele vai fazer jus às horas extras, independente se ele está com trânsito ou não. Porque ele está à disposição ali da empresa naquele horário. Então ele vai ter, se ele ultrapassar a jornada, independente de qualquer coisa, ele vai fazer jus às horas extras. Se for aquele empregado que ele não vai na empresa, tá? Tem muitos empregados que trabalham ao trabalho externo, artigo 62 da CLT. Então ele não tem controle. Ele sai de casa, César, e vai direto para o trabalho, faz as suas montagens, por exemplo, de móveis, faz suas coisas na rua e vai direto para casa. E não sofre controle. Aí, esse empregado não tem direito às horas extras. Porque, repito, não tem controle de jornada. A gente falou nisso agora há pouco e eu estou repetindo isso. É o trabalhador externo também. É aquele que não sofre esse controle. E esse empregado, se ele não inicia nem termina a sua jornada dentro das dependências da empresa, sai de casa e vai direto, eu tenho... Dá um exemplo aqui. Eu tenho 20 montagens de móveis para fazer durante a semana. Hoje eu quero fazer 2, amanhã eu quero fazer 6. Eu vou controlar a minha jornada. Não é o empregador. Eu saio de casa e vou fazer as minhas 20 naquele dia e o resto da semana eu não vou trabalhar. Esse empregado, se ficar no trânsito, qualquer coisa, se ele ultrapassar a jornada, ele não tem as horas extras. E com relação à questão que hoje em dia se coloca tanto, né, que é o trabalho intermitente, como que ficou essa questão? Você sabe, César, que eu achei que o trabalho intermitente com a reforma ele fosse ser mais usual. Mas não caiu nas graças. O que é o trabalho intermitente? É aquele trabalho transitório, né? Em épocas... Esse trabalho veio para justamente evitar o bico, evitar aquele trabalho, né, 2, 3 vezes por semana, não assino a carteira do empregado, o empregado não tem direito. Veio para isso, mas não pegou muito. É aquele trabalho que o empregador contrata o empregado, tá? Para você trabalha uma semana aqui, depois eu te chamo, você volta, trabalha e recebe os seus direitos da CLT de forma proporcional ao número de trabalho que você fizer. Então eu te contrato, hoje você trabalhou uma semana, amanhã você trabalhou um dia, daqui a 2 meses eu te chamo e você volta a trabalhar mais um dia, mas você tem o registro desse trabalho junto à sua CTPS, tem um registro, tem um contrato de trabalho firmado, você tem os direitos proporcionais, todos, com exceção ao seguro-desemprego quando dá dispensa. Você tem todos os direitos garantidos de forma proporcional ao que ele trabalhou. O empregador ele tem que chamar o empregado com 72 horas de antecedência, respeitar. E o empregado tem 24 horas para responder se ele vai trabalhar ou não vai. Interessante. No entanto, você vê que você não vê na prática um contrato intermitente de forma tão usual, né? Porque, na verdade, vou ser muito sincero com você, César, os que querem trabalhar na informalidade continuam contratando na informalidade. Os que querem contratar de forma formal continuam contratando de forma formal. Então, não pegou tanto. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, os trabalhos informais ainda são muito recorrentes. Então, infelizmente, é o que acontece. Entendi. Uma coisa também que hoje em dia as pessoas vêm questionando, virou alvo de bastante polêmica, que foi a lei da igualdade salarial. Explica pra gente
o que é essa lei, como que isso vem se refletindo no dia a dia, inclusive no dia a dia do judiciário, nas empresas e no judiciário. O que aconteceu com essa lei? Ô, César, vamos na prática, né? Já existia, sempre existiu, que o empregado que tenha as mesmas atribuições, com a mesma perfeição técnica que o outro paradigma, ele não pode receber mais, né? Por isso que nós temos, quando o empregado pleiteia na Justiça do Trabalho, 3 institutos. O primeiro, que é a equiparação salarial, né? Que é quando o empregado quer se ver equiparado a um paradigma que recebe mais do que ele, exercendo as mesmas atividades, com a mesma perfeição técnica do que ele. A lei já ampara, e eu te indico como paradigma e pleiteio essa equiparação salarial. Eu tenho um outro que é o desvio de função, que é quando eu trabalho, né, na mesma função, fui contratado para exercer uma função e estou desviado para aquela outra função, eu também posso pleitear a diferença salarial para aquela função na qual eu, na prática, estou exercendo. E tem uma outra que é o acúmulo de função, que essas 3, eu estou falando aqui com cautela, porque são 3 institutos que se confundem um pouquinho. 3 direitos se confundem. E o acúmulo de função, que é quando aquele empregado exerce trabalho contratado para uma função e concomitantemente, cumulativamente, exerce outra função. Isso tudo já prevê essa equiparação, essa igualdade salarial. Outro dia perguntaram para mim, e a mulher? A mulher pode ganhar menos? Não, gente, isso já está previsto. Se essa mulher trabalha dentro de uma empresa, exercendo as mesmas atividades, com a mesma perfeição técnica, independente se ela é mulher ou não, ela tem que receber o mesmo salário. O que eu não posso também, César, é exigir que uma padaria aqui da esquina pague um padeiro do que uma padaria na Zona Sul vai pagar um padeiro de uma grande padaria. Eu tenho que também respeitar o salário mínimo e a necessidade e a possibilidade desse empresário poder pagar um salário X e o outro poder pagar um salário Y. Eu não posso prender isso. É como eu vejo. Agora, dentro do próprio estabelecimento, aí não. Aí eu vejo a equiparação salarial está aí para isso, o desvio de função, o acúmulo de função está aí para justamente evitar esses desníveis de salário dentro do próprio estabelecimento. Ok. Uma outra questão que a gente tem reparado muito também, que já tive pelo menos uns 3 casos de pessoas questionando isso. O funcionário, ele entra, começa a trabalhar na empresa, amanhã ele adere a alguma fé que proíba o trabalho aos sábados, que exija que ele guarde o dia, né? Esse dia especificamente. Como que a empresa fica em relação a isso? A empresa é obrigada a ajustar o contrato de trabalho dele nesse sentido? Se por um acaso a empresa optar por desligar, por não ter condições de fazer tal ajuste, existem consequências? Como que funciona nesse caso? Poder diretivo do contrato de trabalho é do empregador, tá? É da empresa. É o empregador quem vai decidir dentro dos limites, dentro da lei, como é que vai ser feito o contrato de trabalho com esse empregado. Se a jornada desse trabalhador é de segunda a sábado, infelizmente o empregador ele não vai poder se adaptar ao seu negócio por conta dessa opção desse empregado. Então, caso esse empregado ele não precisa, tá, César, se adequar todo o seu planejamento por conta disso. Caso esse empregado comece a faltar nos sábados de forma injustificada, ele vai estar incorrendo em desídia e pode ser dispensado, inclusive, por justa causa. Agora, é evidente que se o empregador virar e ele, por conta própria, eu não quero mais esse empregado, e dispensar ele sem justa causa, esse empregado vai ter os seus direitos
como normal, como se na dispensa imotivada. Agora, se essa dispensa se der porque o empregado está faltando por desídia nesses sábados, o empregador vai poder, acumulando essas faltas aos sábados, poderá dispensar esse empregado, inclusive por justa causa. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque esse empregado que falta demasiadamente, independente da fé, independente de qualquer coisa, ele vai estar incorrendo em faltas injustificadas em demasia, que caracteriza a desídia, que pode ser aplicada numa justa causa. Entendo. Eu vejo alguns casos que, um desses casos inclusive, o funcionário entrou com uma reclamação trabalhista dizendo que a empresa era obrigada a reformular o contrato de trabalho dele. Então, no caso, isso aí não procede, né? Dificilmente ele vai ver seu direito garantido com esse pleito na Justiça do Trabalho. De jeito nenhum. Porque é garantido, a Constituição garante, né, a fé, enfim. Mas é o poder diretivo do empregador. O empregador precisa daquele empregado aos sábados. Está dentro da lei. Está dentro das 44 horas semanais, está dentro da 8ª diária, está dentro da lei. Ele não tem que reformular a sua gestão, ele não tem que reformular todo o seu contrato de trabalho por conta da fé desse emprego. Ele vai ter que procurar um emprego, geral, né, que adeque a essa fé. Ele não pode, depois de contratado, querer ele mudar, alterar a forma do contrato de trabalho. Poder diretivo do empregador. Maravilha. Em relação à questão das férias, é outro ponto também que ficou numa espécie de limbo, né? A gente observava alguns debates ali na época da reforma trabalhista que colocavam-se 1001 possibilidades, mas pouco se falava, não, foi definido isso. Como que ficou a questão do fracionamento das férias após a reforma trabalhista? As férias agora podem ser fracionadas em 2, né? O pagamento até o 5º dia útil, né? E podendo ser fracionado em 2 vezes agora as férias. Podia ser 3, agora podem ser 2. O empregado geralmente tem essa opção. Vou voltar um pouquinho ainda aqui no poder diretivo de novo do empregador. É dele a escolha do momento das férias. E se vai poder ou não fracionar as férias. Podendo ser fracionado em até 2 vezes. Essa decisão das férias também é do empregador. Continua sendo. Isso, no caso, não muda na realidade. Não muda. Esse poder diretivo do empregador não muda. É dele as decisões que cabem em relação ao momento das férias e como vai ser feita as férias é do empregador. Perfeito. Então, Solon, eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar agora para entrarmos numa zona cinzenta das relações de trabalho. Vamos lá? Mais uma. É bem complexa. O que acontece? A questão do assédio moral. Existem algumas situações aí. No entanto, a primeira pergunta em relação ao assédio moral. Como que se identifica, como que se caracteriza o assédio moral e quais as consequências disso? As consequências são terríveis. Hoje, eu dei uma entrevista ontem, César, falando justamente também sobre isso. O aumento da doença psiquiátrica, psicológica desses empregados hoje, dentro do ambiente de trabalho, aumentaram 20%. Então, é preocupante e é um sinal de alerta para isso. Tem várias formas desse empregado ser assediado. Tem formas, pressão em demasia. Eu vou começar aqui falando de pressão, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque todos nós aqui também temos pressão. Sim. Tá? Eu sou pressionado, você é pressionado, todo mundo é pressionado e vai continuar sofrendo pressão. Até o mais alto escalão é pressionado. O problema é a forma como é feita essa pressão. E isso é que a gente tem que ter cuidado. Né? Uma pressão demasiada, de forma fora do razoável, que extrapole os limites, com xingamentos, com palavra de baixo calão, com ameaças de demissão, dispensa. Isso é a ameaça que foge o padrão. Agora, ameaça, você que produzia. Isso é normal.
E são muitos empregados que vêm me procurar. Eu queria botar o dano moral porque o meu chefe me pressiona muito, falando que eu tenho que trabalhar muito. Isso não é dano moral. Então a gente tem que ter cuidado também. E é uma relação muito subjetiva, né, César? Sim. Mas temos que ter cuidado em estar dentro do raio da razoabilidade. Mas, então, nós temos que... Existem várias formas, né? Existem pressões, xingamentos, humilhações, condições de trabalho. Fiz uma audiência hoje que o reclamante, por exemplo, o local que ele trabalhava não tinha banheiro. Não tinha. Como para você ir ao banheiro, você tinha que sair do depósito. E você só podia sair do depósito dentro do horário de intervalo. Pô, mas... né? Então, existem várias formas desse assédio dentro do ambiente de trabalho. E conforme eu te falei, esse número vem aumentando das doenças oriundas do trabalho em relação às doenças de caráter psiquiátricos, psicológicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, estar atentos, os empregadores, as empresas, estarem atentos para conservar e preservar o melhor ambiente de trabalho para esses empregados. Eu entendo o seu ponto de vista, Solon, mas aí me vem aquela dúvida, né? O diabinho lá com as suas ponderações. A nossa justiça está preparada para entender isso? Porque o que acontece? Vamos lá. Na realidade, se a gente for pegar o livro de direito, se formos pegar as sentenças que já foram proferidas, a gente não vê conflito, a gente vê contradição mesmo. A gente vê basicamente uma roleta russa. Teve um amigo que ele é dono de fábrica de gelo. E ele falou para mim que abrir uma empresa equivale a baixar o aplicativo do Tigrinho. Você não sabe o que vai acontecer. Verdade. E só para você ter uma ideia, até saindo um pouco do trabalhista, ele teve 2 caminhões de gelo roubados na semana passada. Então, quer dizer, ele já falou, se eu fosse olhar o meu psicológico, eu já teria cartão fidelidade do psicólogo. É verdade. Então, assim, o que acontece? Vamos lá. Entenda uma coisa. Você pode ter uma pressão por metas. Olha, as metas são muito importantes. Hoje em dia tem aplicativo chinês aí adoidado aparecendo. Hoje em dia os nossos custos estão aumentando, o aluguel está aumentando. Tudo. Vai aumentar, quando entrar a CBS, o imposto vai disparar, é um fato também. E você não está fazendo uma pressão fora da realidade tão um pouco ofensiva. No entanto, o efeito na mente do trabalhador é o mesmo. E muitas vezes o trabalhador, quando ele se vê vulnerável nessa relação, ele acaba desenvolvendo os mesmos dramas, as mesmas patologias de um profissional que está sendo humilhado. E ele tende a recorrer ao judiciário, sem dúvida nenhuma. Daí parece até aquele jogo do Silvio Santos, roletrando, né? Só Deus sabe o que vai sair disso aí. Muito subjetivo. Como que a gente poderia orientar hoje, e sobretudo o micro e pequeno empresário, que é quem gera 80% dos empregos do país, como que ele poderia se precaver a isso? Vamos ter que printar tudo, desde o bom dia até a hora de ir embora? Difícil, né? Pô, loucura. Difícil, muita loucura. Voltando um pouquinho aqui ao que nós estávamos falando no começo do nosso bate-papo, como é difícil empreender. O dono da empresa de gelo, uma microempresa, foi furtado 2 caminhões. Isso coloca em risco o seu trabalho. Sim. Empreender hoje no Brasil é muito difícil, muito complicado. Mas não é só pelos custos do trabalhador. É conforme a gente falou, é imposto demais, a gente sofre com um país com esse... A gente vive numa selva, lamentavelmente, né? A gente hoje vive num lugar altamente caro, que é o Rio de Janeiro, mas na verdade é uma selva, né? Que nós não temos a menor segurança, que o Estado não propõe a menor segurança pra gente. Então é muito difícil empreender. Tem todos esses aspectos. E a relação dessa doença, César, é uma relação muito subjetiva. O que o empregador vai ter que amanhã ou depois, quando esse empregado que não sofre uma pressão exacerbada, que sofre uma pressão de metas normal, ele vai ter que comprovar isso
com testemunhas de que essas pressões são pressões normais. Agora, se esse empregado recebe da mesma forma em que ele é humilhado, e ele tem aquela doença, mas o importante é, dentro do processo judicial, dentro de uma reclamação trabalhista, ele conseguir comprovar que essa doença que ele tem não está relacionada a nenhum tipo de pressão fora do limite, fora do normal. Então, é evidente que tudo são questões de prova dentro de um processo, tudo tem que se provar. Então, é tomar os cuidados, você ter testemunha, e tomar os cuidados na escolha dos prepostos. Tá? Porque qualquer empregador, se você contrata um gerente que exerça mal essa liderança, se ele exerce de forma errada, quem vai responder não é o gerente não, tá? Quem vai responder é a empresa. Então, você tem que tomar cuidado, porque a boa escolha de um preposto, de um gerente, de um coordenador, de uma pessoa de sua confiança, ela é de suma importância. E ela tem que estar muito bem preparada. Porque se essa pessoa exerce errado uma liderança, a responsabilidade é da empresa. Então, esses cuidados também o empresário tem que ter. Compreensível, é bem compreensível isso. Mas é de fato... É difícil. Pisar em ovos, né? É difícil. Você ser empresário, você tem que tomar todos os cuidados, está muito complicado, é muito difícil. E vamos inverter um pouco, vamos inverter o sinal agora. A empresa é boa, a empresa é parceira, não é uma empresa que tem uma linha de desqualificação dos seus colaboradores. No entanto, a gente sabe que hoje em dia o público está cada dia mais difícil. Não são poucos os relatos de coisas absurdas. A internet está repleta de vídeo de pessoas que do nada iniciam uma briga. O cara te conheceu há 2 minutos, ele já quer lhe matar. E lhe xinga de coisas absurdas. Então, qualquer trabalhador hoje que atenda ao público, na saúde, no serviço, qualquer lugar, comércio, essas pessoas estão sujeitas a sofrer todo tipo de humilhação por parte dos clientes. Ao mesmo tempo, você tem um Código de Defesa do Consumidor que é draconiano com as empresas e acaba sendo também com os trabalhadores. Porque quem é que garante que o cliente ele não vai exacerbar no seu direito para gerar uma opressão sobre quem o atende? É muito complexo. Muito complexo, muito subjetivo, mas uma excelente ponderação. Agora, só para completar, perdoe o tamanho da pergunta, mas o background é fundamental para a gente entender. As relações estão muito contextualizadas hoje em dia. Muito. E o que acontece? A empresa não praticou nada contra o funcionário, mas o cliente sim. E às vezes a pessoa pode entrar até em depressão. Claro. E como que fica isso? Quem responde por isso? É possível cobrar judicialmente do cliente? Do cliente. Quem agiu foi o cliente. A empresa, para ela ser responsabilizada, César, ela tem que ter culpa. O elemento culpa tem que estar presente para formar o nexo causal. Se eu não tenho o elemento culpa nessa relação, eu não posso ser responsabilizado. Eu não posso me responsabilizar pelo ato de terceiro. Diferente que eu respondo pelo ato do meu empregado, né? Eu acabei de falar, do meu gestor, do meu empregado que exerce de forma errada a liderança, enfim, eu respondo. Agora, do cliente, eu não posso responder. Esse empregado vai precisar buscar na esfera criminal, talvez também, na cível, né? Mesmo diante desse nosso Código de Defesa do Consumidor absurdo, enfim. Ele vai ter que buscar uma reparação civil. Ele vai ter que entrar com um processo contra esse cliente que humilhou ele, que exacerbou no jeito de falar, enfim. Se ele se vê de alguma forma prejudicado, ele vai ter que buscar o seu direito, não contra a empresa. A empresa não teve culpa e o elemento culpa tem que estar presente para que seja responsabilizada a empresa. Perfeito. Vamos de zona cinzenta, vai ficando cinzenta cada vez mais. Solon, vamos falar de uma situação dramática. E de 2014 para cá, isso passou a se tornar trivial, lamentavelmente. Empresas simplesmente desaparecem, não dão baixa na carteira, sumiram,
os telefones foram desativados, o trabalhador fica tipo assim, o cão na chuva. E o que fazer? Quais os direitos? Nem saldo de salários. O que fazer? César, isso tem se tornado cada vez mais recorrente, Sim. né? E a gente, quando a gente toca nesse assunto, a gente já pensa primeiro nas pequenas empresas, né? Não são só as pequenas. Tem grandes, médias e grandes empresas fechando as portas e não pagando verbas rescisórias. Muito difícil. É não demorar para procurar um especialista, é não demorar para procurar um advogado, para que esse advogado ingresse, ajuize uma reclamação trabalhista o quanto antes, para tentar localizar. Primeiro você tem que localizar a empresa ou seus representantes, seus sócios, ajuizar uma ação. Ajuizando a ação, sendo procedente seus direitos, na hora de executar ainda se torna mais difícil. Você vai executar a empresa e hoje existem elementos e convênios que ajudam aos advogados e ao próprio judiciário a tentar localizar bens. São vários, né? E aí são localizar dinheiro em conta, carros, apartamentos, enfim, todos os bens Ativos, daquela empresa, ativos. E se não lograr êxito em cima da empresa, você pode desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, ou seja, ir nos sócios. Muitas vezes também não logra êxito. E aí é fazer aquele trabalho, buscar para ver se tem alguma coisa no nome, se esse sócio tem uma outra empresa, enfim. Se torna um malabarismo, que eu costumo dizer, do advogado, que vai tentar, de alguma forma, buscar alguma coisa, ou da empresa, ou dos sócios, mas isso tem se tornado cada vez mais recorrente. Quanto mais o empregado demorar a buscar seus direitos, mais vai ser difícil, porque esse empresário já se deu um jeito de se esconder, evadir, né? se evadir. Coisa lamentável, né? Difícil. É a vida, né? É a vida. Temos que reagir. Mas temos que buscar, vamos buscar. A gente tem muitos casos lá no escritório e que a gente está buscando e indo nos sócios, enfim, pedindo inclusive a retenção que já foi autorizada Passaporte. do passaporte. Aí mexe no passaporte deles, muitos aparecem. É interessante. O que acontece? Uma outra coisa é que algumas pessoas às vezes perguntam isso, muito no particular, né? São conhecidos. Sim. Que tem comentado acerca da questão do estágio. A gente vai dar um tempinho da zona cinzenta para ninguém entrar. Não vamos entrar em depressão depois desse episódio. As pessoas precisam estudar, precisam melhorar, precisam se qualificar. E dúvida recorrente de alunos: já trabalho na empresa. Como que eu faço para estagiar se eu já trabalho na mesma empresa? E o empregador fica naquela: como que eu posso oferecer um estágio para o meu profissional que ele precisa fazer, vai ser econômico para ele, vai ser produtivo para mim, sem me expor a questões trabalhistas no futuro? O que pode ser feito? Exatamente. O empregador tem que ter muito cuidado, né? Porque são duas coisas diferentes. O contrato de estágio e o contrato da CLT. E aí eu acho que tem que ter um bom senso das partes, tanto do aluno ou / empregado com o seu empregador, para que verifiquem as melhores condições. Não adianta também eu ter um estagiário com contrato de estágio não fazendo o que a natureza do contrato de estágio propõe, né? E a gente vê isso, tá? Sim. A gente vê muito isso. O empregador contrata um estagiário com um custo muito mais baixo, sem algumas obrigatoriedades, né? Sem alguns direitos, e aí contrata o estagiário com a jornada pequena, e na verdade o estagiário não está fazendo estágio. Não está fazendo as atribuições pelo qual o contrato de estágio se propõe. Então eu acho assim, existe possibilidades, né? Se aquele empregado que agora quer fazer um estágio, quer diminuir sua carga horária, mudar para 4 horas, ele dá baixa no contrato de trabalho, né? De alguma forma junto ao seu empregador,
dá baixa no contrato de trabalho e segue e faz um contrato de estágio, desde que ele faça dentro dos limites e do qual o contrato se propõe. Perfeito. Agora fica uma outra questão. Vamos considerar o seguinte: existe ainda a possibilidade de um questionamento acerca disso? Vamos supor, foi feito tudo corretamente. A pessoa trabalha numa empresa de GNV, por exemplo, vai fazer um curso técnico em mecânica. E no estágio dele vai trabalhar com ajuste de válvulas, que é parte do GNV também. E ele vai trabalhar não necessariamente fazendo, ele vai trabalhar acompanhando a atividade, que é o que o estágio em si preconiza, né, e propõe. Existe ainda a possibilidade de um questionamento. A gente sabe que, na prática, o questionamento sempre pode ocorrer. No entanto, a gente tem na reforma trabalhista aquela questão de que o tratado sobrepõe o legislado. Perfeito. Isso, de fato, tem sido válido? Tem sido ou válido. Tá aquela coisa... Tem sido válido, os tribunais têm observado atentamente e aplicado o legislado sobre o acordado sobre o legislado, e é claro que sem ferir, né, e retirar direitos, isso é importante que a gente observe, mas os tribunais e as decisões têm aplicado muito o acordado sobre o legislado. Particularmente aqui, uma opinião minha, sou contra, tá? Porque isso aí, às vezes, você acaba... vira um campo muito complicado, César. Mas, enfim, os tribunais têm observado, e isso aí, realmente, a reforma prevê esses princípios, e a gente está atento ao que a lei determina. Perfeito. Na questão da rescisão trabalhista, quais são os direitos que o trabalhador faz jus no encerramento do contrato de trabalho? Encerramento do contrato de trabalho, quando o empregado é dispensado de forma motivada, ele tem seus direitos preservados, fundo de garantia, levantamento do fundo de garantia com os 40%, as férias, né? O 13º, as horas extraordinárias, o saldo de salário, enfim, todos os seus direitos garantidos devem ser observados. Quando esse empregado pede demissão, né, o aviso prévio também, né, caso na dispensa motivada, nesse pedido de demissão, esse empregado, caso saia de forma imediata e não cumpra o aviso prévio seja indenizado, ele é descontado do valor do aviso prévio, né, e ele deixa de receber o seguro-desemprego, os 40%, e o fundo fica recolhido. Fica recolhido, embora ele não consiga levantar no primeiro momento. Caso esse empregado seja dispensado por justa causa, que ainda é pior, ele não levanta de forma alguma, em momento algum, o teu fundo de garantia, não tem direito ao seguro-desemprego, perde as férias e o 13º salário. Então é muito perigoso para que esse empregado tome uma justa causa. Na justa causa, a pessoa não tem acesso a esse fundo de garantia nem para adquirir imóvel em caso de doença degenerativa, absolutamente nada? Na justa causa, não. E esse dinheiro fica para o Estado, então? Volta para o empregador. Volta para o empregador. Do fundo de garantia, que é ele quem recolhe. Compreendo. De fato, é um ponto que poucos devem ter conhecimento disso. É isso. E o empregado tem que ter muito cuidado, porque ele perde de forma consubstancialmente os seus direitos ao ser demitido por justa causa. O pedido de demissão também é lesivo, porque você está ali pagando um valor do aviso prévio, que é um valor alto, então a sua rescisão vem bem abaixo do que ele pode esperar. E como que funciona atualmente o aviso prévio? O aviso prévio é quando você é dispensado sem justo motivo. Então o empregador pode pagar esse aviso prévio, indenizar, é o aviso prévio indenizado, e você sai imediatamente. Ou ele pode cumprir esse aviso, né? Trabalhar por mais de 30 dias. Esse empregado ele pode sair 2 horas antes dos dias normais de trabalho, ou ele pode trabalhar uma semana a menos. Fica em cargo do empregador decidir, e ele pode ter essas duas formas do aviso prévio: indenizado ou cumprir o aviso prévio e trabalhar. Na forma da pedido de dispensa, a mesma coisa. Ele pode pedir dispensa e sair para um outro emprego imediatamente, parar de trabalhar, romper o contrato ali, e aí ele vai ser descontado desse valor do seu salário na rescisão contratual, ou ele pode optar
por sair, não ser descontado e trabalhar esses 30 dias. Perfeito. Tem uma questão, Solon, que chama bastante atenção. Eu vi um caso desse acontecer e foi um negócio muito estranho. Um funcionário foi desligado da empresa, o valor de rescisão era relativamente alto, né? E na rescisão foi feito o parcelamento dos valores. Então, esses valores teriam que ser pagos a cada 30 dias, uma parcela, e parece que foram 3 ou 4 parcelas. Isso, se eu não me engano, foi 2016. E aí a empresa teve que nomear um fiel depositário. E nessa questão do fiel depositário, a empresa simplesmente desapareceu e o fiel depositário falou, pronto, agora eu posso ser preso. Explica pra gente como que funciona isso. Na verdade, César, tudo errado. As verbas rescisórias não podem ser parceladas. Começou errado, né? Eu não posso parcelar a verba rescisória. Só um ponto. O Comitê Intersindical homologou nesses termos. Olha que absurdo. Isso antes da reforma. Porque você podia até pensar, opa, mas na convenção ou acordo coletivo, olha aí o acordado sobre o legislado. Prevê que eu possa parcelar a minha rescisão. Por isso que eu falo, eu não gosto. Eu tenho cautela em relação ao acordado sobre o legislado. Mas vamos lá. Mas isso ainda foi antes da reforma. Eu não posso parcelar a rescisão de contrato. De forma alguma. Já começou errado. E ainda deve ter um depositário aí que então virou o samba do crioulo doido. O empregado está prejudicado totalmente. 2 vezes. Primeiro que incorreu em erro no parcelamento das verbas resilitórias. E em segundo, que aí o cara é o depositário infiel, né? É o fiel depositário. O fiel depositário recebe e não paga. E aí? Aí ele vai ter que entrar com uma ação contra ele. Coitado. Na verdade, num erro que foi do empregador, que não pode parcelar e não tem que fazer. O pagamento tem que ser. O empregado tem que receber no ato da homologação, ou através de uma transferência, ou em dinheiro. Foi o que o advogado falou com ele, né? Rapaz, esse aí é o verdadeiro samurai, ele não é um ninja. Porra! Ele é o verdadeiro samurai. E parcelou a verba do empregado. É absurdo, cara. Fazer o quê, né? A gente ainda vê coisas do arco da velha. É a vida, né? E para a gente conseguir deixar as coisas muito bem elucidadas, né? Até porque não adianta, por mais que a gente converse aqui 5 horas, dúvidas surgirão. Sempre. E é um fato. Sempre. Hoje, na questão da reforma trabalhista, a gente pontuou aqui questão de trabalho da gestante, trabalho intermitente, entre diversas outras coisas, né? E um dos pontos também foi a pejotização. A gente também colocou essa questão. É possível fazer uma transição? Por exemplo, a empresa possui um funcionário, né? Que esse funcionário ele é desligado, depois ele retorna como PJ depois de um tempo. A gente sabe que isso tem acontecido bastante. Quais os riscos para as empresas que fazem isso? Porque isso constantemente tem sido considerado como fraude e é difícil dizer que não é, né? Exatamente. Você pressupõe, né? Você dispensa um empregado na forma da CLT, na forma da lei, e traz esse empregado de novo na pejotização. E, às vezes, às vezes até para o empregado é bom. Porque ele deixa de ter uma série de descontos, né? Descontos, né? Mas não pode. Quer dizer, não pode, né? Pode acontecer, César, isso é raro de acontecer, mas pode. Você pressupõe uma fraude, mas às vezes não é fraude. Você pode acontecer que a modalidade do trabalho mudou. Eu posso ter um empregado CLT, né? Ele é meu empregado, ele tem que cumprir ordens, ele é subordinado. E eu posso trazer ele para pejotização, onde eu não vou dar mais ordens para ele. Ele tem poder de mando. Onde a partir dali o trabalho dele não é mais pessoal, ele pode fazer um trabalho de casa ou outra pessoa fazendo no lugar dele. Ele não tem a habitualidade do trabalho. Mudou totalmente o modus operandi do modelo tradicional do labor dele, do trabalho dele. Ok, mas vamos ser sinceros, isso é difícil de acontecer.
Será que mudou realmente todas as condições de trabalho que ele fazia aqui como CLT para depois aqui? Pressupõe uma fraude, mas pode acontecer. Mas a gente tem que estar observando se estão ou não presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, que é o artigo quando a gente nomeia o empregado, o que é o empregado. É muito interessante, né? É um assunto extremamente vasto. Relações de trabalho... Vasto e muito é muita questão fática, sabe, César? É muita questão de fato, que é a gente só trazendo o fato para a gente conseguir responder. Essa pergunta foi muito interessante. Essa pergunta sua acontece e é muito interessante, a gente se debruça muitas das vezes em relação a isso, porque pode acontecer mesmo. E acontece. Agora, a gente precisa saber, e aí? Mudou as condições de trabalho? Ou eram as mesmas da coisa? Não mudou, não pode. Né? Agora, se mudou da água pro vinho seu trabalho, você era um empregado aqui com subordinação, com habitualidade, com salário fixo, você vai mudar toda a forma de trabalho. Tudo bem. Perfeito. Então, Solon, vamos lá. Essa câmera aqui agora é sua e você é quem manda agora. Você manda o seu recado para a nossa audiência, que todos estão ávidos aí pelas suas ponderações finais. Eu quero agradecer muito estar aqui com você. Seu podcast é um sucesso e foi um prazer falar com você. Eu tenho certeza que... Já quero te convidar também para uma próxima oportunidade em que a gente também tem um TPD no Cast lá no escritório. Quero te convidar para a gente bater outros papos. Vai ser um prazer te receber. Então, estou muito feliz em estar aqui contigo. E deixar os contatos, né? O nosso escritório, nós temos escritório no centro do Rio, temos também na Brigadeiro Lima Silva, em Caxias, temos em Magé, na Automóvel Clube, e em São Paulo. Né? Nós estamos nas redes sociais, Solon TPD Advogados. Estamos aí para esclarecer dúvidas e poder, de alguma forma, ajudar e colaborar com as pessoas que possam precisar do direito do trabalho. Perfeito, Solon. Te agradeço muito pela sua presença. Não tenha dúvida que as portas estarão sempre abertas, inclusive para discutirmos sobre outros temas também. Vai ser um prazer. Tem muita coisa aí que a gente precisa trazer e até esclarecer as pessoas, né? A gente tem hoje uma cultura na sociedade ou da Rádio Peão ou do Me Falaram. Demais. E eu sempre comento isso até com os meus alunos, com as pessoas com qual eu me relaciono. Gente, vamos parar com isso.